que se você ainda não tem uma igreja, essa pode ser a sua igreja. Não deixe de deixar o seu contato, a gente poder marcar um café. Nós temos feito a exposição de todo esse livro. Na semana passada nós vimos o capítulo de número 15 e hoje nós veremos o capítulo de número 16. E leremos todo esse capítulo. Diz assim a santa palavra do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: comerei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Então chamou Jessé a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite, ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul a seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me a Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele, e este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. Sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava, e então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Temos na mensagem dessa noite: Deus vê além da aparência, Ele vê a essência e capacita com a sua presença. Deus vê além da aparência, Ele vê a essência e capacita com a sua presença. Veremos isso em 3 pontos. Deus vê além da aparência, Deus vê a essência, o interior, e Deus capacita com a sua presença. Imagine, querido, que você, na escolha de um grupo, fique em último lugar. Talvez alguns já passaram por isso. Não sei se você
é bom de futebol, nem todos são. E às vezes quem não é muito bom de futebol, quando vai jogar, é triste ficar por último, é triste o time preferir que você nem jogue, né? Do que, a gente fica com um a menos. Isso já aconteceu talvez com alguns aqui. Eu me lembro, eu não sei se você em alguma outra situação já se sentiu como um peixe fora d'água, como alguém rejeitado. Eu passei por isso, não no futebol, porque eu sou craque. Nem tanto assim também. Mas eu me lembro do primeiro processo seletivo que eu fui fazer para um programa de trainee. Eu estava no meu último ano de faculdade, e aquele último ano, né, aquelas dúvidas, o que eu vou fazer, e eu cheio de possibilidades, né? E aí então eu decidi me inscrever. Como todo jovem formando, era muito comum na minha área se inscrever nos processos seletivos para trainees das multinacionais, de empresas e tal. E aí eu me inscrevi em várias. E aí fui aprovado para um processo seletivo presencial de dinâmica de grupo de um banco, um grande banco. E eu fazia faculdade e morava em Juiz de Fora. E aí fui convidado para ir para Belo Horizonte fazer essa dinâmica, essa entrevista. E cheguei lá. Estava com 22 anos, nunca nem tinha andado de avião. Falavam inglês avançado assim, mas nada muito especial. E fui para aquela entrevista, não tinha nem terno, comprei um terno, tive que gastar dinheiro para poder ir para a entrevista. E fui no meu carro mesmo, os meus pais, se não me engano, acho que foram comigo, não me lembro. E aí eu tive que pagar para por aí, paguei a gasolina de Juiz de Fora até Belo Horizonte, fui dirigindo de Juiz de Fora até Belo Horizonte, tive que ficar em um hotel lá, tudo por minha conta. E fui para essa entrevista, gastei dinheiro para ir para lá. E aí cheguei lá, pensa num desastre, foi terrível. E aí na dinâmica eu já começava se apresentando, e aí os jovenzinhos, todos 20 e poucos anos, aí um tinha morado no Japão e na Austrália, aí o outro tinha morado na Inglaterra e não sei na onde, o outro era fluente em inglês e traduzia livros. Eu falei, rapaz, aí chegou minha vez, eu falei, então, eu saí de Patinga e fui para Juiz de Fora. E é isso. Eu me senti muito pequenininho ali no meio daqueles, eu falei, rapaz, isso não é para mim não. Talvez você já tenha passado por situações onde você se sentiu pequeno. Esse texto ele nos mostra uma situação onde alguém é colocado e considerado como muito pequeno, rejeitado mesmo pelos seus. Mas Deus, Ele não vê como o homem vê. Deus vê além da aparência. A primeira coisa que a gente entende e aprende nesse texto, quando Samuel, no capítulo 8, verso 5, quando o povo pede que Samuel ungisse para eles um rei, Samuel se refere o vosso rei que vós mesmos escolhestes para vós, é o que ele diz em 1 Samuel 8, verso 18. Mas veja agora o que o Senhor diz para Samuel. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. E agora então nós temos o Senhor, como que dizendo, eu providenciei um rei para mim. O povo de Israel havia escolhido um rei para eles, mas Deus está dizendo que Ele escolheu um rei agora para Ele mesmo. O próprio Deus, Ele diz, eu o escolhi, eu rejeitei aquele que o povo escolheu para si, mas eu levantei um rei, segundo o meu coração. Samuel, ele encontra-se na sua casa em Ramá, e Deus manda que ele saia de Ramá para Belém. Só que de Ramá para Belém, ele teria que passar passar pela cidade de Gibeá, que é onde Saul morava, onde Saul tinha o seu trono. E Samuel questiona ao Senhor, como que eu posso ir?
eu vou passar por ali, as pessoas me verão, elas vão contar para Saul. Saul tem olhos em todos os lugares, ele tem olheiros, ele tem pessoas vigiando. E a relação de Samuel com Saul já estava bastante estremecida. Deus já havia usado Samuel para dizer que Saul foi rejeitado por Deus, no capítulo 13 e no capítulo 15. Deus não se agrada de Saul, ele é um rei segundo o seu próprio coração, ele é um rei que procura, que teme a voz do povo e não a voz de Deus. E Samuel diz: como que eu posso ir? Se Saul souber, ele vai me matar. E aí Deus diz: vá. E Samuel, ele não questiona, ele obedece, ainda que colocando a sua vida em risco, ele se dispõe a ir. É interessante que ele chega na cidade, sem saber quem ele ungiria rei. É interessante que muitas vezes na nossa caminhada com Deus, a gente quer que Deus conte tudo para a gente, que Deus nos dê toda a direção. A gente gosta de mandar e dizer para Deus como que Deus tem que agir. A gente fala assim: mas Senhor, então veja bem, e a gente ora, e a gente diz para Deus o que Ele tem que fazer, como que Ele tem que fazer, e quando Ele não faz como a gente diz, é como se a gente pensa que Ele falhou, né? A gente diz: então, poxa, Deus não fez, e a gente se coloca numa posição de pensar que nós controlamos. Samuel anda com o Senhor, ele conhece o Senhor e ele não questiona. Ele sabe que Deus mostrará o próximo passo. Entenda isso, Deus não dará o próximo passo se você não der o primeiro. Você não será fiel no muito se você não for fiel no pouco. Aprenda a ouvir a voz de Deus e obedecer aquilo que Deus te deu. Aquilo que é voz do Senhor para você te direcionando, siga, obedeça. Não preocupa com os outros passos. Não se preocupe com o todo. Se Deus ainda não mostrou, se Deus ainda não direcionou, apenas confie no Senhor. Andar por fé, confiar na vontade dEle, sem querer controlar, sem querer puxar para nós todas as coisas, mas descansando nesse Deus que nos conduz. E quando nós somos movidos pelo Espírito, conduzidos por Ele, então Ele vai direcionar, Ele vai falar. Samuel sabe disso, ele vai, ainda sem saber quem é o novo rei, mas ele sabe para onde ele deve ir, para Belém, para cumprir uma profecia que talvez ele sequer entendia, na verdade, ele nem tinha acesso ainda, é uma profecia posterior, aliás, é uma profecia anterior, mas talvez ainda não no mesmo lugar ali. Eles não tinham os rolos com um acesso tão facilitado, mas sendo profeta, certamente ele tinha. Então, possivelmente, ele conhecia essa profecia de Miqueias, capítulo 5, verso 2, que diz: e tu, Belém Efrata, de ti virá aquele cujas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Miqueias, ele profetiza antes de Samuel, então, Samuel tinha acesso, mas talvez, profecia, a gente só vai entender que ela se cumpre quando ela cumpre. E agora, ele percebe: olha, é de Belém. E aí Deus diz: a casa de Jessé. Jessé sequer era alguém proeminente na tribo de Judá. Entretanto, Deus leva Samuel para a casa dele. E quando ele chega, olha que interessante, entrando o povo da cidade, os anciãos da cidade, saem ao encontro de Samuel, tremendo e perguntando: é de paz a sua vinda? Vem o profeta, ele entra numa tribo em Israel. Ele não é dessa tribo. Samuel, ele é da tribo de Levi. Ele não faz parte da tribo de Judá. Ele não mora na tribo de Judá. E ele entra na tribo de Judá. E o povo fica morrendo de medo. Querido, isso é bom. Isso é bom. Eles têm temor do homem de Deus. Porque, em primeiro lugar, Samuel é o profeta, Samuel era o juiz, sacerdote, homem de Deus, a quem o Senhor se revela. Eles viram Samuel matar Agag. Ele é velhinho já, mas esse homem é piedoso e foi instrumento de Deus para matar aquele rei.
quando vem o profeta para uma tribo, eles se preocupam. Será que tem pecado no nosso meio? Será que Deus está trazendo Samuel para purificar essa tribo? Pensando aqui para os nossos dias, não no sentido de temor, mas no sentido de importância, imagina que o pastor Hernandes diga que vai almoçar na sua casa. Fala assim, amanhã eu vou lá comer na sua casa. E aí você vai preparar a sua casa porque o pastor Hernandes vai almoçar lá. Não, vai jantar hoje. O pastor Hernandes vai jantar lá na sua casa hoje. Reverendo Augustus, ou qualquer pastor aí, né, dos famosos dos nossos dias, que diga, eu vou lá na sua casa, né? Então isso era algo assim, muito fora do comum, e o povo fica com medo, porque esse homem é santo, eles tremem, e ele chega e diz, não, é de paz a minha vinda, eu vim sacrificar ao Senhor. E ele não conta que ele foi para ungir o rei, e ele chega então para Jessé e diz, estão todos seus filhos aqui? Ele diz, está todo mundo aqui. E aí então Samuel, agora ligado com o Senhor, o Espírito Santo nele, sobre ele, né? O Espírito Santo está ali com Samuel, e como é que o Espírito Santo fala com Samuel, querido? O texto aqui mostra um diálogo, né? Mas o Espírito Santo ele não é visível. O Espírito Santo fala conosco espiritualmente, fala com Samuel espiritualmente. Só que ele está sensível, ele ouve a voz do Espírito. E quando ele logo vê Eliabe é o primogênito. Então veja, existe todo um protocolo em Israel para poder escolher um rei, para poder, não só em Israel, em todas as nações, para poder escolher um rei. Normalmente, o mais importante da casa é o primogênito. E quando ele olha o primogênito que é Eliabe é de porte, diz o texto que ele é alto. Não tão alto como Saul, porque Saul é mais alto do que todo mundo em Israel, do pescoço para cima ele ultrapassa, mas Eliabe tem porte. Eliabe ele chama atenção, quando Samuel olha e fala, não, ele tem porte de rei. Esse rapaz, ele vai ser um bom rei. Certamente, diz o texto, né? Verso 6, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Fala assim, é esse. Mas Deus responde, o Senhor diz a Samuel, não atentes para a sua aparência, porque o rejeitei. Porque, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém, o Senhor, o coração. Entenda, querido, quando nós somos conduzidos pelos nossos olhos, nós iremos de mal a pior. E é isso que o primeiro livro de Samuel nos fala. O primeiro livro de Samuel, posteriormente, vai dizer sobre a questão de Saul sendo o mais alto. Então, Saul é aquele que é o mais elevado, aquele que ultrapassa todo mundo em termos de altura, porte. E, posteriormente, nós temos Davi como sendo aquele que não tem uma aparência de rei, ele tem uma estatura menor, ele não tem porte, apesar de ser belo de aparência. E o primeiro livro de Samuel já vai tratar sobre isso lá no capítulo 2, querido. Porque no capítulo 2, veja comigo, volta aí alguns capítulos, no capítulo de número 2, verso de número 3, no Cântico de Ana, ela diz, não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Verso de número 7, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. O verso 9, ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. E ela termina dizendo, o Senhor julga as extremidades da terra e dá força ao seu rei, exalta o poder do seu ungido. O verso de número 3, ela vai dizer, não falem orgulhosamente ao Senhor. É o mesmo termo traduzido por altura. Ou seja, não pensem de si mesmos que vocês são elevados, que vocês são altos. E o texto faz questão de dizer que Saul é um homem alto, ele é um homem elevado. Nós vimos a questão do peso e da honra, como que o peso de Eli o faz morrer,
e a glória sendo retirada, a mesma palavra hebraica, kavod, aqui a mesma palavra altura sendo ecoada ao longo do livro de Samuel, mostrando que Deus, Ele não olha para a altura, pelo contrário, Deus procura aqueles que se consideram menores, aqueles que se colocam como menores. Deus já escolheu alguém, não como o homem vê, porque Ele vê o coração. E em segundo lugar, então, esse texto em primeiro lugar diz que Deus não vê aparência, Deus vê essência. Deus escolhe pela essência. E aí no verso 8 diz o texto: então chamou Jessé a Aminadab, a fez passar diante do Senhor, que disse: não é este. Fez passar Samar, não é este. Os 7 filhos, nenhum desses. Então ele pergunta a Jessé: acabaram os seus filhos? Ainda falta o mais moço, que está apacentando ovelhas. Manda chamá-lo. Nós não vamos comer sem que ele venha à mesa. Jessé expressa aquilo que ele considera as desqualificações de Davi. Ele é o mais moço, ele é muito novinho, ele ainda é inexperiente, ele ainda está sendo preparado, mas mais do que isso, ele está pastoreando ovelhas, ele é um humilde pastor, ele faz um mero trabalho braçal, ele não é importante, ele não é alguém que é digno de se assentar à mesa. Enquanto nós aqui comemos e recebemos o profeta, recebemos alguém importante na nossa casa, entenda, esse é um momento histórico na casa de Jessé. O momento mais importante da história da casa de Jessé, o profeta Samuel. Não é um profeta, um dos profetas, nós estamos falando do profeta Samuel, é o cara. Nós estamos falando aqui, depois já do auge. Ele é o Samuel, para nós ele é o cara. Imagina ainda vivo. E ele está lá. Eles não chamaram Davi. Eles deixam Davi lá, falam: não, deixa ele cuidando das ovelhas. As ovelhas são... É importante que ele cuide delas, não é importante que ele esteja aqui. Não sei se talvez o mundo te vê como alguém de pouca importância. Aquilo que aparentemente eram as desvantagens de Davi aos olhos de Jessé, na verdade, era aquilo que o qualificavam para que ele fosse rei diante do Senhor. Deus estava escolhendo um pastor para poder cuidar do seu povo. Deus estava escolhendo alguém, segundo o seu coração, humilde, ensinável, para poder reinar sobre Israel. Como o mundo nos vê, não tem muita importância. Importante é como Deus nos vê. Como Deus vê você, querido. Se talvez você foi rejeitado, se talvez você tenha passado dias difíceis desde a sua infância, talvez na sua própria infância você ouviu palavras que te jogaram para baixo, talvez dos seus próprios pais, progenitores, talvez pessoas próximas de você dizendo: você não vale nada, você não vai dar em nada, você é igual fulano de tal, que não deu em nada, você também não vai dar em nada. Talvez palavras que feriram, que te fecharam em si mesmo, que te levaram a ter hoje uma autoestima baixa, talvez situações de rejeição, talvez pessoas que sofreram aí na escola por causa da sua aparência, por causa das suas limitações. Todas essas palavras contrárias e negativas trouxeram um grande peso, um grande fardo de rejeição. Entenda, Davi passou por isso. Davi não é alguém que estava alheio, ou que era inocente, no sentido de ser ingênuo quanto a essa rejeição do seu pai e de seus irmãos. Ele sabia. Ele tanto sabia que no próximo capítulo que nós veremos na semana que vem, ele vai dizer a Eliabe: que fiz eu agora? Porque Eliabe o humilha no capítulo 17. Veja comigo, no capítulo de número 17, verso 28, diz assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade.
Desceste apenas para ver a peleja. E Davi diz: que fiz eu agora? Principalmente uma pergunta. A resposta dele diz: não é a primeira vez que Eliabe está fazendo isso. O primogênito, o mais bem visto, o filho exemplar, o filho de porte. Davi é apenas o menor. Davi é apenas um pastorzinho que cuida de umas poucas ovelhas no deserto. O que fizeram com você? O que fizeram para que você se fechasse? O que fizeram talvez para que você tenha uma autoestima baixa? E talvez, queridos, isso nos ensine sobre algumas pessoas com as quais nós lidamos hoje. Pessoas fechadas, carrancudas. Entenda, pessoas que talvez te feriram. Cada um tem uma história. Aprenda a enxergar as pessoas ao nosso redor e entender que ela tem uma história. A entender que talvez ela sofreu. Talvez ela foi ferida. E nós precisamos, assim como nosso Senhor Jesus, aprender a enxergar as pessoas com graça. Para quem sabe, nós sermos instrumentos de cura para outros. Davi, ele não se fecha. Davi, ele não permite que a voz dos seus familiares, daqueles que aparentemente deveriam ser aqueles que cuidariam dele, definissem quem ele é. Isso não torna o seu coração amargo. Isso não torna ele alguém fechado em si mesmo, tomado por um sentimento de autocomiseração. Davi é alguém que ama o Senhor profundamente, tem seu coração voltado para o Senhor. Ele ama o Senhor. E porque ele ama o Senhor, e porque o seu coração está voltado para o Senhor, Deus escolhe esse. Ele diz: esse que tem um coração quebrantado diante de mim, esse que não se exalta, esse que, entenda, às vezes a gente pensa que humildade diz respeito a gente pensar menos de nós mesmos. Isso não é humildade. Porque é possível que nós tenhamos uma autoestima baixa e sejamos extremamente orgulhosos. Tenhamos dificuldade para perdoar porque pensamos que somos melhores do que os outros, nos colocamos na posição de juízes, nos fechamos e pensamos que o nosso sofrimento é maior do que o de todo mundo. Então o sentimento de autocomiseração é um sentimento egoísta, orgulhoso. Humildade quer dizer que eu penso menos em mim, e não menos de mim. Jesus era humilde, mas se você perguntasse para Jesus quem ele era, ele diria: eu sou Deus. Ele não diria que é menos do que ele é. Mas Jesus, ele o tempo todo está se movendo na direção dos outros. Ele não é alguém autocentrado. Davi também não. A gente vai ver isso no final desse texto. Ele é alguém que se move na direção daqueles que sofrem e que é instrumento de Deus para a cura daqueles que precisam. Deus vê o coração e Deus escolhe esse jovenzinho. Talvez hoje você precisa do toque do Senhor para ser curado desses sentimentos de rejeição, talvez a raiz de amargura por feridas que pessoas próximas fizeram, para não permitir que isso te paralise ou te leve para uma situação de um coração amargurado, mas para ser transformado pelo Senhor. Talvez você pense que ninguém vê a sua dor, Deus vê. Deus não vê como o homem vê, que vê o exterior. E talvez você está aqui bonitinho, limpinho, cheirosinho, mas só Deus sabe como é que está o seu coração. Talvez o pecado que fede, Deus sabe. Você pode estar cheirosinho para os outros, mas Deus conhece aquele pecado oculto que você esconde. Talvez seja necessário que você lance luz para ser curado, para ser transformado, para ser liberto. Talvez você pense: ninguém se importa com a minha dor, ninguém sabe do que eu tenho passado, Deus conhece. É por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite, para trazer essa palavra para você, de que Ele vê, que Ele se importa. E ao mesmo tempo nós somos chamados a enxergar e a nos importar. A perceber as pessoas ao nosso redor. A termos olhos. Talvez para aqueles que são os menos aceitos, os mais rejeitados, mas que nós precisamos ter um coração misericordioso, longânimo e compassivo. Esse é o poder do Evangelho, de nos fazer parar de olhar as pessoas pelos seus méritos, mas de oferecer a graça que pode transformar pecadores em santos, para a glória do nome do Senhor. Em terceiro lugar, esse texto nos mostra que Deus capacita com a sua presença. Deus não vê a aparência,
Deus escolhe pela essência e Deus capacita com a sua presença. O texto continua dizendo, no verso 13, tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, daquele que de em diante o Espírito do Senhor se apossa de Davi. E Samuel então se levanta e vai para Ramá. O Espírito Santo se apossa de Davi, diz o texto, que o Espírito Santo sai de Saul. Há um movimento. Aparentemente, no mesmo momento que Deus escolhe Davi, e ele é ungido fisicamente, ok? Deus está dizendo para Samuel, existem leis espirituais, queridos. As leis físicas, se você soltar esse celular, ele vai cair no chão. Lei da semeadura, se você plantar, você vai colher. Mas existem leis espirituais. Então tem coisas que no mundo físico interferem no mundo espiritual. Essa unção foi física, mas teve significado no mundo espiritual. Porque não acontece apenas o derramar do óleo sobre Davi, o Espírito vem sobre ele. Por isso que nós damos importância aos sacramentos. Eles não são meros sinais visíveis para lembrança. Quando nós batizamos ou quando nós participamos da mesa do Senhor, nós estamos fazendo coisas físicas que têm significado e que acontecem coisas no mundo espiritual. A bênção de Deus, a recepção no meio do povo de Deus, por meio do sacramento do batismo, o fortalecimento da fé e a união mística com o nosso Redentor por meio da ceia do Senhor. Aqui, o Espírito vem sobre Davi e na mesma hora o Espírito sai de Saul. É um movimento, Deus está em todos os lugares, não precisa o Espírito não precisaria sair de Saul para estar sobre Davi, mas aqui é como se Deus estivesse dizendo, eu não abençoo mais Saul para ser rei sobre Israel. Não se trata de perda de salvação. A questão do Espírito aqui não está ligada à salvação. A questão do Espírito aqui está ligada ao ofício de rei. E Saul é atormentado não porque ele é rejeitado como filho de Deus, ele é atormentado porque ele está num lugar que não é mais para ele estar. Ele está em desobediência contra Deus. Ele precisa se arrepender para ser liberto, para poder receber a libertação e o favor do Senhor, porque agora Deus não lhe é mais favorável. Deus não mais protege Saul, pelo contrário. Agora ele sofre por causa das suas más escolhas. E as nossas decisões têm consequências. Saul é um crente. E talvez você, sendo um crente, por causa das suas más escolhas, sofre ataques malignos que te fazem sofrer. De insônia, de ansiedade, de medo, de depressão, um monte de coisa que muitas vezes pode ser por conta do nosso próprio pecado, nem sempre, mas pode ser. Isso acontece com Saul, isso aqui está na Bíblia, isso é real, isso continua acontecendo. A gente vai dizer, não, hoje essas coisas não acontecem mais. Sim, hoje continua acontecendo. E nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e nos voltar para o Senhor, para que a gente saia do centro. Saul, ele quer construir o próprio reino, o próprio nome, fazer a própria vontade. Isso leva a não tornar-se apto mais a reinar sobre o povo de Israel. Ele é rejeitado. Ele não tem o Espírito, ele não consegue, ele não pode mais ir às guerras, ele não pode mais julgar o seu povo, ele não tem mais condição. Quem é que tem? Um jovenzinho, adolescente, chamado ruivo, de boa aparência, sem muitas cicatrizes, sem muita experiência de guerra, é verdade, chamado Davi. E o próprio texto vai nos dizer que quando esse espírito que o Senhor permite que atormente Saul, veja, Deus é quem governa a história e nada acontece fora da soberania e do controle do Senhor. Por que Deus permite que Saul fique atormentado? Para que fisicamente ele perceba o que já está acontecendo no mundo espiritual, para que ele tenha a oportunidade de arrependimento. O propósito de Deus aqui é bom.
Entretanto, Saul não se arrepende, e o que ele tem é um mero alívio imediato. Naquela época não tinha um remedinho para dormir, não tinha um remedinho para poder arrumar os neurotransmissores, para fazer ele deixar de ficar angustiado e ficar feliz. Hoje, muitas vezes, nós buscamos subterfúgio nos remédios, mas nós não tratamos a causa. A causa, muitas vezes, pode ser o nosso pecado, que precisa ser desnudado diante do Senhor, lançado luz, confessado, deixado, para que nós possamos ser curados. Salmo 32, Davi vai dizer isso: enquanto calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Sem o Espírito, a gente pode até estar no palácio, mas sem unção, nada acontece. E hoje, querido, é possível isso acontecer na igreja, a gente ter o cargo. Nós temos muitos pastores ordenados no púlpito pregando hoje, sem o Espírito, sem a unção do Espírito, sem o revestimento de poder do Espírito. Esse é meu maior temor, querido. Ai de mim, se eu não estiver curvado diante do Senhor, para que Ele esteja à frente, para que Ele opere, para que Ele fale. É possível, e há presbíteros e diáconos hoje servindo na igreja, que não estão cheios do Espírito Santo. Estão talvez dando lugar ao diabo. E por isso nós temos igrejas frias, mornas, movidas por meras atividades, e não pelo poder de Deus. Nós teremos eleições em novembro, e nós estamos nos movimentando para indicar oficiais para a Igreja Esperança. Eu quero falar à igreja sobre isso, porque aqui nós temos alguém que aparentemente é incapaz, ele não é tão bem visto aos olhos do povo, ele é inexperiente, mas Deus o escolhe. Nós precisamos escolher homens cheios do Espírito Santo. Nós não somos como Deus, que vê o interior, a gente não consegue ver o coração, mas nós julgamos os frutos. Então nós precisamos olhar para esses homens, para perceber se de fato eles são cheios de Espírito, se eles são um modelo para o rebanho, para ser diácono e para ser presbítero. E para ser diácono e presbítero, a questão do caráter é a mesma, não muda. Homens irrepreensíveis. O que é um homem irrepreensível? Alguém que não peca? Não, é alguém que não pode ser repreendido. Quando ele entende que erra, ele repara, ele pede perdão, ele resolve. Então alguém irrepreensível é alguém que não vai esperar ele ser repreendido, ele corrige. E ao mesmo tempo ele é maduro na fé, ele não é alguém que está o tempo todo errando. Ele é maduro, ele conhece a palavra, ele procura viver a palavra. São homens de oração. Vou falar um negócio, querido. Se você não está buscando a Deus em oração, não queira se dispor para ser oficial, não. Se você não está crescendo em amor ao Senhor, não se dispõe a ser oficial. Eu sou alguém que prefere que tenha menos homens do que muitos. Porque o cargo em si não significa nada. A gente pode ter aqui 200 diáconos. Eu prefiro ter 2 cheios do Espírito Santo, que sejam discipuladores de outros, que vão servir juntamente com eles. Nós não precisamos de cargos para servir, amém? Nós não precisamos de cargo para ter o favor do Senhor, amém? Eu não estou aqui porque eu sou pastor, não. Eu estou aqui porque Deus me manda estar aqui. Se fosse só por ser pastor, querido, eu já tinha abandonado o barco há muito tempo. Se fosse só pela questão de que a igreja, não, se não for o Espírito, se não for o Senhor, pela convicção de que Cristo está comigo e que Ele que me ordena, eu já tinha saído há muito tempo, ia fazer outra coisa. E eu quero desencorajar você a se candidatar. Então, ore a Deus, porque entenda, porque eu quero desencorajar você, porque você assumir uma posição de oficial, sem estar cheio do Espírito Santo, é você se colocar nessa mesma posição de Saul.
Querido, o oficial ganha um X nas costas. Se ele não está debaixo da unção do Espírito, se ele não está na condução do Senhor, no lugar que Deus o chamou, ou seja, ele está indo porque ele quer um cargo, ele está indo porque ele quer os louros, ele quer os aplausos, ele quer ficar bem na fita, ele quer ser votado. E isso acontece, porque muita gente que está afim do cargo, dos aplausos, do reconhecimento, quando ele concorre e perde, aí pronto. Caiu o mundo, aí vai ficar chateado, aí não quer ir na igreja, a igreja não votou em mim também, então eu não sirvo mais. Fala assim, eu estou trabalhando para quê? Percebe, voto ou para o Senhor, para glorificar a Deus? Isso acontece em toda igreja, eu não estou falando aqui. Sou profeta também, como você também é, mas não estou falando isso por profecia, estou falando que acontece em toda eleição. Não somos movidos por eleições, mas se o Espírito Santo está te movendo, e você aspira ao episcopado, ao diaconato, ao presbiterato, se você tem um coração voltado para Ele, se você é dizimista fiel não é o que falha. De vez em quando eu falho, pastor, então você não é fiel. Então resolva primeiro. Se você governa bem sua casa, você está apto para o ensino, no caso do presbiterato, se você está apto para servir, no caso do diaconato, então se dispõe diante do Senhor para ser uma bênção, entendendo que é uma bênção, é uma posição honrosa, mas é pesado, não é algo que não vai trazer batalhas espirituais e futuramente, quem sabe, até mesmo físicas, de perseguição e tudo mais. Nós somos chamados a sermos santos, íntegros, irrepreensíveis. E o texto termina com Saul agora sendo atormentado e alguém falando de Davi. O rei não está apto mais para reinar. Quem é que vai vir aqui para poder trazê-lo de volta à sanidade, para poder governar? E aí alguém fala de Davi de novo. Deus mandou Samuel ir lá, ungir Davi, e agora Deus de novo, pela boca de um dos servos de Saul, fala assim, então tem Davi, um filho de Jessé. Olha o que ele fala, verso 18. Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, o Senhor é com ele. Você fala, rapaz, é o mesmo? Passou quanto tempo? De quando Jessé fala de Davi para quando esse camarada fala de Davi? É a mesma época. Só que Jessé fala, não, é mais moço, é um mirradinho, é pastor de ovelhas. Olha o que esse moço fala de Davi. Olha como que Davi é visto e quem ele já é. Ele já é. Aqui, adolescente, ok? Saul tem menos de 20 anos aqui. Davi tem menos de 20 anos aqui. Ele sabe tocar, ele toca harpa, ele é forte, ele é valente, ele é homem de guerra. Ele nunca foi para a guerra, mas ele fala assim, não, ele está apto para guerrear. Ele é sisudo em palavras, e ele tem boa aparência, e Deus é com ele. Então esse camarada conhece Davi, e Davi é visto dessa forma, alguém que Deus era com ele, alguém que Deus estava abençoando, alguém que é habilidoso, alguém que Deus está usando com poder. O que define Davi não é a sua família, ele não está respondendo ao que eles dizem que ele é, pelo contrário, ele está se movendo em fé, conduzido pelo Senhor, e Deus o está levando para o trono, não agora. Faltam ainda 13 anos para que ele ascenda ao trono. De 10 a 13 anos, para que ele comece a reinar sobre Judá. Mais 7 anos para reinar sobre todo Israel. Pelo menos aí 17 a 20 anos para reinar sobre todo Israel. Mas ele já está no caminho. Nós somos chamados a nos mover em fé. E ele se move de forma piedosa, porque ele é instrumento de Deus para o cuidado daquele que sofre. E ele se move na direção de Saul. E ele vai lá para poder abençoar. É uma vida que abençoa outros. Uma vez que ele é cheio do Espírito, agora ele usa aquilo que ele recebe do Senhor para poder abençoar outros. Deus não vai te dar nada para que você use para a sua própria glória. Pelo contrário, se você começar a querer se colocar nessa posição de autocentrado, Deus vai tirar, como ele faz com Saul. Mas como Davi está se movendo para abençoar, Deus dá mais.
ele toca harpa. Ele não só toca harpa, querido, a gente é abençoado com as canções de Davi. Hoje nós lemos aqui, no início do culto: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele refrigera a minha alma. Ele me leva às águas tranquilas. Entenda, Davi, ele compõe canções, ele canta ao Senhor, ele tem um coração voltado para o Senhor, e ele abençoa os outros. Deus quer usar você para abençoar outros. Os dons, os talentos, os recursos, o tempo, as palavras, os ouvidos, o sorriso, o que Deus te deu e é bênção. E as pessoas vão dizer isso de você, talvez os da sua casa, talvez os próximos vão dizer que você não vale nada, que você não é ninguém, mas o Senhor te deu coisas que talvez outras pessoas digam. E às vezes a gente só dá ouvido às palavras negativas contra nós. Talvez a pessoa diga: você tem um sorriso maravilhoso, use o seu sorriso para a glória de Deus, para abençoar as pessoas. Você tem um bolo maravilhoso, use o seu bolo para a glória de Deus, para abençoar as pessoas. Deus te deu talentos, dons, habilidades, e Ele quer abençoar você, onde você está, para poder se movimentar no cuidado para com outros. E quando nós nos movimentamos no cuidado para com outros, Deus mais ainda nos abençoa. E é isso que Ele está fazendo com Davi, é isso que Ele quer fazer com a minha e com a sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Deus não vê aparência, Ele escolhe pela essência. Ele abençoa com a sua presença. Que Deus levante você como instrumento nas mãos dEle. Primeiro sendo curado, transformado, liberto. Confessando a Ele os seus pecados, saindo do centro, colocando Cristo no centro, o Supremo Pastor. Para que Ele apareça e que você seja um instrumento nas mãos dEle. Esse texto aponta para Jesus de forma mais plena. Porque Davi é um tipo. O que acontece com Davi é que, ungido rei, ou seja, ele é o rei de direito, mas há outro assentado no trono. O mesmo vai acontecer quando o Senhor Jesus nasce. Há outro assentado no trono, Herodes. Herodes persegue Jesus. Pilatos e Herodes, posteriormente, é quem vão ser responsáveis aí por julgar o Senhor Jesus, sendo ele o rei de direito. Ele é o ungido do Senhor que vem para pastorear o povo de Israel, as ovelhas perdidas. Então esse reino e esse governo não é para o próprio engrandecimento, enriquecimento. Esse governo é para o cuidado de outros. E Jesus vem como rei humilde, para lavar os pés dos seus discípulos. Deus nos chama a governar como reis, sacerdotes e profetas hoje. Não para que nos coloquemos numa posição de glória, de autoexaltação, de busca de aplausos, de bênçãos materiais, de conforto, mas no cuidado dos que sofrem. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar mais uma canção, que ela seja a nossa oração. Em seguida nós iremos orar a bênção